Fala, povo de Deus! Hoje você vai descobrir qual a diferença da missa diária para a missa dominical. Dizia o famoso orador romano Cícero que a história é mestra da vida. Trata-se de uma sábia indicação que podemos aplicar também na questão relativa à missa, celebrada no domingo ou outros dias da semana. Vamos à história da missa a partir dos dados do Novo Testamento e da primitiva história da Igreja. O ponto de partida da nossa fé é proclamada no Credo. É Jesus que nos salva por meio de sua morte e ressurreição. A fé dos discípulos, que tinham entrado em crise com a morte de Jesus, renasce e se fortalece com a sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus acontece no domingo. Desde o início, os cristãos celebravam sua fé na ressurreição por meio da Eucaristia da missa. Exatamente no domingo, que os cristãos de origem judaica indicavam como o primeiro dia da semana. Quando foi a primeira missa? O primeiro nome da missa foi a fração do pão. Lemos, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, que é testemunha desse fato, o seguinte: no primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Atenção! Isso acontece durante a terceira viagem apostólica de São Paulo, no ano 58 d.C. Passaram-se apenas 28 anos da morte e da ressurreição de Jesus, e os cristãos já tinham o hábito de celebrar a Eucaristia, a missa, no domingo que era o primeiro dia da semana. Tal celebração relatada no citado texto dos Atos mostra que, substancialmente, os apóstolos seguiam o mesmo esquema da missa de hoje, celebrada no domingo e dividida em duas partes, a saber, a liturgia da palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, e a liturgia eucarística, com o pão partido, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 11. Aliás, essa ligação entre a ressurreição e o primeiro dia da semana se encontra de maneira significativa no capítulo 20 do Evangelho de São João. No primeiro dia da semana, São João, capítulo 20, versículo 1, Jesus ressuscita e aparece a Maria Madalena. E ao anoitecer desse dia, em São João, capítulo 20, versículo 19, Jesus aparece a 10 discípulos, não 12, pois Judas havia se enforcado e Tomé estava ausente. Mas 8 dias depois, em São João, capítulo 20, versículo 26, quer dizer, no domingo seguinte, Jesus ressuscitado apareceu novamente, estando presente também Tomé. Uma ligação entre missa e domingo é encontrada também no fim da primeira carta aos Coríntios, depois de uma iniciativa do apóstolo Paulo, que estava organizando uma coleta em favor dos pobres de Jerusalém. Ele, pois, escreve: todo primeiro dia da semana, cada um coloque de lado aquilo que consegue economizar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Era o dia da missa, no qual desde então já aparece a participação dos fiéis, até com as pórtulas em dinheiro, para ajudar os pobres. Senhor é o título de Jesus ressuscitado, como lemos, por exemplo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11, para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas na língua latina, o termo Senhor se traduz com a palavra Dominus, de onde vem o termo português domingo, que quer dizer dia do Senhor ressuscitado. Essa palavra domingo torna-se comum, já na época apostólica, pois foi num dia de domingo, dia do Senhor, que o apóstolo João recebeu as revelações relatadas do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. A Eucaristia. Essa ligação entre o domingo e a Eucaristia é confirmada pelos testemunhos dos cristãos dos primeiros séculos. Santo Inácio de Antioquia, que foi martirizado no começo do segundo século, assim escrevia na sua epístola: não precisamos mais manter o sábado, como fazem os judeus. Deve todo amigo de Cristo observar o dia do Senhor como festa, o dia da ressurreição, a rainha e o comandante de todos os dias da semana. Foi nesse dia que a nossa vida renasceu, e a vitória sobre a morte foi obtida em Cristo, e o mártir São Justino, metade do segundo século,
Na sua apologia, fala da celebração eucarística que os primeiros cristãos comemoravam no dia do Sol, como era chamado Domingo do Ambiente do Império Romano. Eis o que ele escreveu. No dia que se chama do Sol, domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades e nos campos, e ali é lido, enquanto o tempo permite, as recordações dos apóstolos ou os escritos dos profetas, e continua falando da homilia, da oração dos fiéis e da liturgia eucarística, consagração e comunhão. Certamente, toda Eucaristia é importante, também aquela que não é celebrada no domingo, pois como diz o apóstolo Paulo, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Não podemos, no entanto, esquecer que no começo a missa era celebrada exatamente no domingo, para os cristãos manifestarem junto sua fé na ressurreição de Jesus. Esse é o ponto de partida da nossa fé cristã. Naturalmente, quem puder participar, também nos dias da semana, vai fortalecer sua comunhão com Jesus. O Papa Francisco nos traz essa bela novidade. É o primeiro Papa que partilha, pelos meios de comunicação, a homilia que ele profere durante a missa celebrada nos dias da semana. Se esse vídeo te acrescentou conhecimentos, se inscreva no canal para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas.